Desde o início do século XVII, quando Galileu inventou o primeiro termômetro, vêm sendo desenvolvidos instrumentos para aprimorar a medição de temperatura, seja para aplicações de laboratório ou seja para aplicações industriais em linhas de produção. Os primeiros termômetros foram utilizados para fins médicos e meteorológicos. Eram tubos de vidro abertos em um dos lados, parcialmente preenchidos com ar e completados com água. Somente cerca de 50 anos depois é que surgiram os primeiros termômetros de vidro com líquido fechados. Desenvolvidos por Leopoldo Cardinal de Medici, conhecidos como termômetros fiorentinos, esses instrumentos eram graduados entre 50, 100 e 300 graus e calibrados com o calor do sol e o frio do gelo. Esses termômetros eram preenchidos com vinho tinto destilado. Termômetros de mercúrio e água também foram experimentados pelos fiorentinos, mas sua expansão era muito pequena. Esse problema foi resolvido mais tarde com a construção de termômetros mais estreitos, o que aumentou a acessibilidade dos mesmos. Em meados do século XVIII, o termômetro de mercúrio já era o mais popular, pela sua expansão uniforme. Atualmente, o termômetro de vidro está disponível em uma variedade de calibrações, estilos de imersão, versões, comprimentos, escalas, mercúrio ou líquidos mais seguros. Sem dúvida, o termômetro foi uma importante ferramenta nos processos de evolução do conhecimento da ciência. O termômetro de Galileu mostrado no slide pode-se observar um recipiente de vidro preenchido com água e algumas bolhas que flutuam. Nas bolhas são presos diferentes pesos, que mudam a densidade do sistema bolha mais peso. Quando a temperatura ambiente muda, também muda a temperatura da água no interior do vidro, variando seu volume e, em consequência, sua densidade. As bolhas que tiverem densidade menor que a da água flutuam, e as que tiverem densidade maior que a da água afundam. A temperatura medida será relativa à bolha que fica flutuando na parte central do tubo de vidro. Na imagem, as bolhas de número 1 estão flutuando, enquanto as bolhas de número 2 estão afundando. A bolha de número 3, que representa 70 graus Celsius, está na posição central e indica a temperatura. Pelo fato de não possuir uma escala, esse termômetro rudimentar foi denominado termoscópio. Embora a temperatura esteja associada ao calor, temperatura não é calor. Calor é uma das formas que a energia se apresenta na natureza, a energia térmica. A temperatura é uma grandeza física que caracteriza o estado médio de movimentação ou agitação das partículas, que compõem um corpo ou sistema quando o mesmo se encontra em equilíbrio térmico. O grau de agitação dessas partículas pode ser percebido pela sensação de quente ou frio ao tocar esse corpo tanto pelos nossos sentidos humanos como por sensores de temperatura. Corpos em temperaturas iguais podem ter diferentes quantidades de calor, assim como corpos em temperaturas diferentes podem ter quantidades de calor iguais. Por exemplo, 1 litro de água morna pode apresentar uma quantidade de calor maior que uma colher de água fervente. Embora a temperatura do litro de água morna seja menor do que a temperatura da água fervente da colher, o calor adicionado ou removido de um corpo aumenta ou diminui a sua temperatura. A temperatura é uma das 7 grandezas básicas expressas pelo Sistema Internacional de Unidades pelo Kelvin. A escala Kelvin é a defasada da escala Celsius, comumente utilizada em ambientes industriais, em 273,15 graus. Outro conceito relacionado com a medição de temperatura é a sensação térmica. A temperatura do ambiente registrada nos termômetros é uma medida feita sob certas condições ao ar livre. A sensação térmica é um ajuste da medida da temperatura do ambiente feito para quantificar o efeito térmico que sentimos. A mesma sofre forte influência da velocidade do vento, umidade e além da própria sensibilidade da nossa pele, que varia de pessoa para pessoa. A temperatura do corpo humano é resultado do equilíbrio entre a produção e a perda de calor. Um dos principais mecanismos do nosso corpo para a redução da temperatura é a transpiração. A transpiração consiste na liberação de água e sais minerais através da pele, e é a evaporação dessa água na sua superfície que permite o seu resfriamento. Se existir vento, ele irá influenciar na taxa de evaporação da camada de água da superfície da pele, intensificando a sensação de frio. No entanto, se a umidade relativa do ar for muito elevada, a dinâmica do mecanismo de evaporação do suor é reduzida, e por consequência torna a liberação de calor menos eficaz. Para valores de umidade relativa mais altas, isso resulta em maior sensibilidade do corpo humano a temperaturas elevadas. Concluímos que não é possível medir a sensação térmica de maneira direta e objetiva, como a temperatura. No entanto, existem índices de sensação térmica dados em tabelas, em funções de velocidade do vento. Em dias de frio, com vento, a sensação térmica é ainda mais baixa.
Também são definidos índices de calor devido ao efeito da umidade relativa sobre a temperatura aparente do ar. Em dias muito quentes, sob umidade relativa do ar elevadas, a sensação térmica tende a ser ainda mais elevada. A medição de temperatura não está presente apenas nos meios industriais e científicos, mas também nas praças, em que se vê a temperatura ambiente mostrada em painéis, também nos fornos de cozinha, nos refrigeradores e até mesmo no processador do computador. Assim como na maioria dos sensores, os avanços tecnológicos proporcionados pela sofisticação eletrônica dos dias de hoje possibilitaram o surgimento de uma ampla gama de sensores. A seguir, vamos abordar alguns métodos aplicados na medição de temperatura, começando com os termômetros de expansão de líquidos em bulbos de vidro. Termômetro de líquido em vidro, conhecido em português pela sigla TLV, é um medidor mecânico de temperatura que opera com a base na dilatação volumétrica de um líquido, denominado líquido termométrico. Trata-se de um dispositivo com origem muito antiga, utilizado muito antes da descoberta da eletricidade. Um princípio funcional foi descoberto por Galileu Galilei por volta de 1590. Há registros históricos de que o artefato foi posteriormente bastante aprimorado por Ferdinando II e pelo professor da escola Pádua, Santorio Santori. Mas, notadamente, acredita-se ao físico, comerciante e inventor alemão-polonês Daniel Gabriel Fahrenheit o mérito de tornar o dispositivo um verdadeiro instrumento meteorológico. O TLV talvez seja o artefato mais conhecido para a medição de temperatura entre a população leiga em termometria. Termômetros de líquido em vidro, ou TLVs, são artefatos com uso generalizado na termometria, principalmente quando se trata de medições de temperatura feitas na faixa da água, ou seja, no intervalo de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Durante séculos, os termômetros de vidro reinaram em posição de destaque. Porém, nas últimas décadas, vem perdendo essa posição para os medidores elétricos, que baixaram de preço e vêm se popularizando. Não obstante ao crescimento de outros tipos de termômetros, o TLV continua a ser um dispositivo muito utilizado na ciência, nas atividades comerciais e, com certas limitações, na indústria. É instrumento básico em laboratórios químicos, clínicos e biológicos. Tem vasta aplicação no segmento dos alimentos e em atividades domésticas. Essa demanda se justifica pelo baixo custo do artefato, pela facilidade de compra no mercado e, notadamente, pela facilidade intuitiva de uso. Outra característica importante do TLV é sua independência quanto à alimentação elétrica e pelo fato de integrar no mesmo artefato os elementos sensor e indicador. TLVs são medidores indicados para uso em diversos tipos de ensaios normalizados nas áreas de física, química e biologia. É comum que essas especificações sejam referenciadas a códigos de entidade de normatização, tais como ABNT, ASTM, ASME, DIN, PS, dentre outras. A título de exemplo, a ASTM tem cerca de 200 de termômetros indicados para ensaios normatizados, nos quais a temperatura é grandeza a ser medida. Há um amplo e diversificado universo de TLVs. No mercado existe uma grande variedade de tipos, diversos formatos e um variadíssimo campo de aplicação. A maioria dos termômetros possui todas ou a boa parte das partes construtivas que são mostradas na figura 2.1. O bulbo, reservatório que armazena o líquido termométrico, devendo estar totalmente cheio à temperatura ambiente, sem contar com qualquer bolha de gás. Haste constitui o corpo principal do termômetro e envolve o capilar. Há termômetros de haste simples, sólida, que são os mais comuns, onde a escala é gravada na superfície externa da haste e o capilar é um furo interno central. Alguns termômetros possuem haste dupla, escala por dentro. Uma externa, que apenas serve capa invólucro, para uma segunda haste interna, que contém o capilar. Neste caso, a escala é gravada em régua auxiliar fixada entre as duas hastes. Câmara de contenção.
É formada por um alargamento do capilar entre o bulbo e o início da escala, ou entre o bulbo e a escala auxiliar. Serve para prevenir que o líquido termométrico rotineiramente contraia inteiramente para dentro do bulbo, podendo gerar bolhas de ar na coluna do líquido termométrico dentro do capilar. Câmara de expansão. Alargamento do furo capilar após a escala, no topo do termômetro, que serve para evitar a deformação ou a quebra por explosão do termômetro em decorrência de sobrepressão, caso ocorra um aquecimento acima da faixa do termômetro. Menisco. Parte superior da coluna residual de mercúrio. Escala principal. Escala com graduação em unidades de temperatura, cobrindo a faixa de temperatura em que o termômetro opera. Escala auxiliar. Escala secundária existente em alguns tipos de termômetros, normalmente nos de melhor qualidade e desempenho, utilizada para verificação de sua conformidade metrológica do termômetro no ponto de referência, tipicamente no ponto do gelo, 0 graus Celsius. A escala auxiliar deve possuir no mínimo cerca de 10 divisões equivalentes à resolução, sendo 5 acima e 5 abaixo. Alguns aspectos construtivos de TLVs são relevantes quando se avalia a qualidade, o desempenho e os dotes para determinadas aplicações. Para os fins dessa NT 007, são destacados e discutidos os seguintes aspectos: aplicação, forma construtiva, classe de exatidão, tipos quanto ao modo de imersão, tipos e características dos vidros utilizados na fabricação, tipos e características dos líquidos frequentemente empregados, uniformidade diametral do capilar, faixas típicas de construção e divisão de escala, formatos, comprimentos e proteção, recomendações de uso e armazenamento. Calibração. Embora muitos usuários de TLVs nem se atentem para a questão e de fato ela possa ser irrelevante em boa parte das aplicações, nos melhores TLVs são classificados por classes de exatidão, definidas por norma, por exemplo, a Organização Internacional de Metrologia Legal, em sua recomendação R133, define a classificação mostrada no quadro. Cabe aos fabricantes de TLV definirem a faixa de medição para o qual a classe de exatidão é aplicada e, consequentemente, a graduação da escala deve refletir essa exatidão, inclusive em seus extremos. Bons termômetros devem ter graduações que permitam uma estimativa do valor equivalente à metade de uma divisão. Deve-se salientar que existem termômetros de grande resolução, milésimos, e muita boa exatidão, décimos e centésimos, inclusive para uso como padrão em atividades de calibração e certificação metrológica. Termômetros bimetálicos. Baseado no princípio de que dois metais com diferentes coeficientes de dilatação dilatam de forma desigual quando submetidos à variação de temperatura, os termômetros bimetálicos majoritariamente operam com elementos sensores formados por duas lâminas metálicas, sobrepostas fixadas entre si por rebitagem, brasagem ou soldagem, formando uma peça com uma estrutura bimetálica. Essas estruturas são cortadas e conformadas, tipicamente na forma de um helicoide, para formar artefatos que se movem, dobram ou enrolam em função da variação de temperatura. Numa forma de montagem bastante comum, uma das extremidades da estrutura bimetálica, lâmina ou hélice, é presa a uma estrutura fixa, e a outra ligada a um dispositivo mecânico que arrasta um ponteiro sobre uma escala graduada. Como base nesse princípio operacional,
Além do uso para construção de termômetros, também são fabricados diversos tipos de chaves elétricas liga-desliga, atuadores mecânicos em válvulas térmicas, reguladores de temperatura em torneiras e etc. A princípio, quaisquer dois metais com diferentes coeficientes de dilatação podem ser utilizados para a fabricação de termômetros bimetálicos. Não obstante, ligas específicas ganharam preferência e passaram a ser denominante empregadas para essas aplicações. Destaca-se a liga comercialmente denominada INVAR, composta por 64% ferro e 36% níquel. Como metal com baixo coeficiente de dilatação e o latão como metal de alto coeficiente de dilatação. Em aplicações em temperaturas elevadas, metais, ligas com grande resistência à temperatura podem ser aplicados como níquel ou ligas de níquel. A tecnologia aplicada para a interligação entre os metais para gerar o movimento mecânico a partir da dilatação diferencial é um atributo de qualidade e do desempenho do elemento bimetálico. Algumas técnicas são utilizadas, sendo a abrasagem a mais difundida. Também são encontrados elementos rebitados e soldados, embora a soldagem gere problemas decorrentes de inserção de um terceiro metal no processo. Esses termômetros têm aplicação similar às dos termômetros de vidro, porém, por serem resistentes, admitem condições de trabalho mais pesados. São utilizados para medir temperaturas na faixa de -50 a 500 graus Celsius, com precisão de 1 a 2%. O tempo de resposta é lento, dependendo das dimensões e massa da haste. As recomendações de instalação dos termômetros bimetálicos são: utilizar sempre poço protetor metálico para evitar corrosão, dar proteção mecânica e permitir manutenção com o processo em operação. Em baixa temperatura, a caixa do termômetro bimetálico deve ser hermeticamente selada para evitar que a penetração da umidade venha a formar gelo, prejudicando os componentes internos do instrumento. Para evitar erros devido à temperatura ambiente, o bimetálico deve estar completamente imerso no fluido. A velocidade do fluido deve ser alta a fim de assegurar uma rápida transferência de calor. Beleza, eu vou falar agora então dos termômetros manométricos, né? O termômetro manômetro, ele é um instrumento de medição de pressão para leituras locais. Ele possui uma conexão com o sistema e um ponteiro, no caso, como esses da imagem, que são do tipo mecânico. Ele possui um ponteiro de medição, ou ele vai possuir um display, quando ele for do tipo eletrônico, que é o que tem hoje nas indústrias mais atualizadas, né, com a tecnologia. Normalmente, eles são dispositivos de baixo custo e que são na verdade, aplicados para sistemas de fluidos, de líquidos e de gases. Então, você vai encontrar ele em indústrias que trabalhem com esses tipos de sistema, né? Esses termômetros utilizam a variação de pressão obtida pela expansão de algum gás ou vapor como meio físico para relacionar com temperatura. No caso, para medir variação de pressão. Os manômetros de mercúrio cobrem uma faixa que vai de 38 a 590 graus Celsius, enquanto os termômetros manométricos preenchidos com gás cobrem a faixa de -240 a 645 graus Celsius. Muitos termostatos são implementados com o princípio da expansão de um gás em uma câmara que faz movimentar um dispositivo mecânico para fechar ou abrir uma chave. A pressão de vapor é uma propriedade medida apenas no equilíbrio líquido-vapor, ou seja, quando a quantidade de líquido vaporizado é igual à quantidade de vapor condensado. Esse tipo de termômetro tem seu funcionamento baseado na lei de Dalton,
que diz que a pressão de vapor saturado depende somente da sua temperatura e não do seu volume. Então, para qualquer variação de temperatura, vai ter sempre uma variação na tensão de vapor do liquefeito colocado no bulbo do termômetro, levando a uma variação na pressão dentro do capilar. Ele é preenchido parcialmente com o líquido de tal maneira que sua superfície livre se encontre no bulbo. O volume restante é preenchido com o vapor deste mesmo líquido. Então, no equilíbrio, a pressão do vapor é relacionada com a temperatura da interface. O Bourdon, essa partezinha de cima, que é um sensor para medição mecânica de pressão, ele vai medir essa pressão, fornecendo uma indicação que varia de acordo com a temperatura. Termômetros de pressão a vapor são os que possuem um custo mais reduzido, tendo uma resposta rápida, a não ser quando a temperatura é próxima do ambiente. Então, ele tem como vantagens, ele tem baixo preço, simplicidade de manuseio e alta resistência e alta gama global, que ele vai de menos 30 graus a 500 graus Celsius. Já que no termômetro a pressão de gás, ele tem como função medir a temperatura através da leitura da pressão do gás preservado a volume constante. Nele é utilizado um gás como fluido termométrico, que é constituído por uma massa fixa de gás com volume constante. E, com a ajuda de um manômetro, que eu já falei anteriormente, é medida a pressão. Assim, é definido a temperatura a partir da equação dos gases perfeitos. E como esse do vídeo está mostrando, ele é um tipo diferente, né? Ele não é como a imagem anterior, mas ele faz a mesma coisa. Sobre os termômetros, a dilatação de sólidos, os bimetálicos, né? O princípio de um termômetro bimetálico, ele conta com o fato de que metais diferentes dilatam em proporções diferentes à medida que esquentam, né? Óbvio que eles são diferentes. Assim, então, ao se unir dois metais diferentes, pode-se fazer um simples controlador elétrico, que pode ter uma boa resistência em temperaturas altas. Esse tipo de dispositivo geralmente é encontrado em fornos. Alguns dos usos típicos são em sistemas de climatização e interruptores de proteção, que a gente pode encontrar nos fornos. Na prática, essa lâmina bimetálica ela é enrolada em forma de espiral ou hélice, aumentando ainda mais a sensibilidade do sistema. O termômetro mais usado é o de lâmina bimetálica helicoidal, que é essa em forma de hélice. Ele consiste em um tubo condutor de calor, no qual é fixado num eixo que por sua vez recebe um ponteiro que se desloca sobre uma escala. Normalmente, o eixo gira de um ângulo de 270 graus para uma variação de temperatura que abrange toda a faixa do termômetro. Tentei achar algum vídeo que pudesse exemplificar isso e mostrar, mas acho que não procurei da maneira certa. Então, não temos exemplos.